Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, a denúncia contra Jair Bolsonaro, Braga Neto e outras 3 dezenas de pessoas envolvidas na trama golpista, que teve como último capítulo a invasão aos prédios públicos no dia 8 de janeiro de 2023. A gente avisou aqui no último, sem precedentes, no último episódio, que nós teríamos essa denúncia agora em fevereiro, que ela seria relativamente curta para permitir ao tribunal que julgasse o caso ainda no primeiro semestre, muito provavelmente em março ou abril, na turma, o recebimento da denúncia, o que permitiria o julgamento também da ação penal até o final do ano. Eu mesmo disse, vocês são aqui minhas testemunhas, de que achava um pouco apertado esse prazo de julgamento da ação penal até o final do ano, mas dentro do Supremo é o que se diz, que é possível fazer esse julgamento até o final do ano, fugindo, portanto, do ano eleitoral, fugindo da possibilidade de julgar isso no calor do ano eleitoral de 2026. E aqui nós temos vários assuntos para discutir dentro dessa denúncia. A gente não vai se esmiuçar, não vai esmiuçar, melhor dizendo, todos os fatos, as operações envolvidas, etc., mas há questões maiores para a gente debater aqui. Comigo, como sempre, Tomás Pereira, Diego Werneck, Juliana Cesário Alvim. Tomás, eu quero começar com você para nós principiarmos analisando a denúncia no macro. O que tem nessa denúncia que a gente pode avaliar como alguma novidade ou alguma coesão, algum elemento que dê força a ela o suficiente para ser não só recebida pelo Supremo, porque a gente já imagina que ela vai ser recebida, mas também para convencer a sociedade de que esses fatos existiram e ocorreram dessa maneira, porque a gente sabe que eles estão envoltos em uma disputa narrativa. Com essa denúncia, dessa forma, transcrevendo os fatos, encadeando os fatos dessa forma, você acha que convence as pessoas de que esses fatos, de fato, ocorreram? Bem, olá, Recondo, Diego, Juliana. Bem, será que acho que dá para convencer quem está disposto a ser convencido, né? Tem uma citação famosa do Tom Sinclair, né, que fala que é muito difícil convencer uma pessoa de alguma coisa quando o seu emprego depende dela não ser convencida, né? Então tem certas pessoas que toda a existência delas depende delas não serem convencidas de certas coisas. Mas eu acho que a questão é assim, respondendo a sua pergunta, né? E ao mesmo tempo, eu acho que é uma boa maneira da sua pergunta usar um gancho para falar de coisas que as pessoas estão perguntando às vezes, né? Quem já viu esse tipo de processo supremo, quem já viu o mensalão, quem já viu a Lava Jato, e agora a gente vai ter um outro processo, que é um processo significativo, que é, né, de uma relevância política gigantesca e que também afeta, no caso, um ex-presidente da República e dessa vez militares, generais, né? É algo inédito até nesse sentido. A primeira coisa, eu acho que ela optou-se claramente por tentar apresentar uma narrativa que seja compreensível, né? A denúncia, se você vai ler a denúncia, a primeira coisa, ela é caracterizada por eu vou contar para vocês uma história e vocês vão conseguir entender, né? E a gente vai mostrar para vocês como que a gente chegou a essa história, que tipo de elemento a gente tem para E justificar e impressionante como é fundamentar cada um. longo o exercício do Paulo Gonet, hein, Tomás, para fazer exatamente isso que você está dizendo. O esforço Exatamente. para contar essa história. Até porque ela é uma história que ela envolve, me parece, algumas coisas diferentes, né? Que existia um esforço de se desacreditar a eleição, né? E isso é inegável, isso é público, né? E algumas pessoas, inclusive, já foram punidas por isso, pela justiça eleitoral. Então, assim, que isso existia, isso é inegável. O que acontece na denúncia é tentar demonstrar como isso era parte de uma estratégia longa, que tenha mais de um ano, em que as pessoas envolvidas estavam num processo de desacreditar a eleição, que fazia parte de organizar uma tentativa de golpe, no qual aí sim haveria, eles gostariam que, eles estavam tentando que tivesse participação dos militares numa tomada de poder, impedindo-se que o presidente eleito tomasse o poder, garantindo-se a manutenção do Bolsonaro ou algo do tipo.
Isso é o exercício. Daí, eu acho que por isso que é importante também entender. Então, qual que é a força da denúncia? Era enxuta, né? Inclusive, é interessante, acho, comparando, o que nós vimos nos últimos anos? A gente viu o mensalão. O mensalão, a gente tinha dezenas de réus, todos ao mesmo tempo, sendo julgados no plenário ao mesmo tempo, fatiou-se no julgamento em núcleos, né? Falava-se em núcleo político, núcleo financeiro e tudo mais, E operacional, mas núcleo publicitário, né? publicitário, né? Mas a maneira como isso acontecia era tudo na mesma denúncia, era tudo na mesma ação, tudo no plenário. Na Lava Jato, a gente viu de novo uma denúncia sendo fatiada. Não ficou tantas pessoas no Supremo, o Supremo nem queria ficar com tantas pessoas na sua própria competência, mas tinha essa quebra de competência, a gente via a Lava Jato ocorrer em 3 instâncias ao mesmo tempo. Tinha a Lava Jato de primeira instância, que acontecia inclusive em múltiplos lugares, muita coisa acontecia em Curitiba, mas tinha também no Rio Grande do Sul, tinha em São Paulo, tinha alguns outros lugares, e tinha no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, em outros lugares, e você tinha, mesmo dentro do Supremo, na turma e no plenário, porque dependia, se envolvia o presidente da Câmara, se não envolvia o presidente da Exatamente. Câmara, mudava a competência e era mesmo um pouco confuso. Dessa vez, a gente não vai ver isso, né? Todo mundo está sendo denunciado, pelo menos por enquanto, dessas pessoas, né? Desse núcleo, no Supremo, no próprio Supremo, mas foram repartidos em denúncias diferentes, né? A partir de o que elas fizeram, né, qual foi a participação delas nessa operação. Então, a denúncia que a gente está mais discutindo agora é uma denúncia, apesar de ter tido outras simultâneas, seria tipo o núcleo operacional de liderança de tudo isso, que envolvia o presidente da República na época, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e comandantes, né, e esse núcleo, e é uma denúncia de 8 pessoas, na turma. Então, algumas dúvidas das pessoas por que é na turma, se vai ser na turma mesmo, tudo indica que sim, vai ser na turma porque é assim que eles decidiram, não parece ter nenhuma possibilidade de ser levado ao plenário, não parece ter esse movimento realisticamente, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes não parece que vai fazer isso, e isso não vai ser feito contra a vontade dele. Então, a primeira coisa é isso, ela é uma denúncia que apresenta esses fatos de uma maneira compreensível e que apresenta essas 8 pessoas como sendo pessoas, como eu disse, que não é só que elas teriam participado desse movimento de desacreditar as eleições. Um monte de outras pessoas fizeram isso. Mas elas teriam se reunido e discutido, por exemplo, essa minuta do golpe, apresentado e sido pedidos e sendo conclamadas ou conclamado outros militares a assumirem o poder, a usarem a sua posição de comando de forças para eventualmente ficarem ao lado de um golpe, esse tipo de coisa. Isso é o que está alegado, né? Pretende-se demonstrar, alegado, mas nas alegações já se indica de onde que se tiraram isso, quais são os elementos de prova que vão ser apresentados nessa ação. Então, isso eu acho que torna compreensível, é possível que uma pessoa entenda isso. O fato de não ter 272 páginas realmente afasta muita gente de fato ler isso, mas mesmo assim, dá para resumir, dá para a pessoa entender, quem quiser ler, está ali, eu acho que isso é uma força. E daí, né, pensando em forças e estratégias, eu já levantaria a bola para uma coisa que a gente discutir aqui, que é a gente nota ausências nessa escolha de 8 pessoas. Então, muita gente, algumas pessoas chamaram a atenção a ausência do Valdemar Costa Neto, né, presidente do PL, nessa denúncia, que foi alguém que atuou muito ativamente na denúncia da eleição. Inclusive, foi punido por isso, né, pela Justiça Eleitoral. Então, nesse contexto, fica-se a pergunta, por que ele não está aí? Né? O professor Rafael Maffei, inclusive, escreveu sobre isso num texto da Piauí, falou sobre isso em vários lugares, e uma coisa que ele chama a atenção bem, a principal defesa, hoje em dia, contra essas alegações do Bolsonaro, a principal defesa do Bolsonaro, aparentemente é uma eventual anistia no Congresso. E você incluir o presidente de um partido que tem a maior bancada na Câmara e no Senado não é uma boa estratégia para você evitar, se você não quer que aconteça uma anistia. Você fortalece, talvez, o número de pessoas no Legislativo que apoiariam a anistia se você coloca o presidente de um partido relevante nessa denúncia. Isso eu acho que pode ser parte disso, não estou dizendo que não seja, mas eu também chamaria atenção para o fato de que o Valdemar Costa Neto, pelo que a gente sabe, né, eu não tenho elementos desses inquéritos, ele é alguém que estava envolvido, certamente, na denúncia das eleições, com o presidente do partido, que era o partido do candidato, que estava alegando isso no final. Então, ele foi responsável por esse movimento ali durante o processo eleitoral, depois do resultado das eleições e assim por diante.
Mas essa denúncia é uma denúncia que está falando sobre pessoas que teriam participado não só da denúncia das eleições, elas teriam participado de fato de reuniões no qual se articulava um golpe de Estado. Então, pode ser que simplesmente não existam indícios de que essa pessoa, de uma pessoa que participou de uma dessas coisas, participou da outra também. Talvez, eu quero, inclusive, é importante de separar duas coisas. Pode ser que tenham pessoas que tenham participado de tudo e simplesmente não tenham provas sobre elas fizeram, só que você não tem nenhum indício, ou pode ser que você não tenha mesmo nada porque elas não fizeram nada, não participaram desse tipo de articulação. As duas coisas são possíveis, eu não estou dizendo nem qual das duas categorias está ninguém. Mas eu acho que tem uma escolha, parece, de ter uma denúncia muito forte, com poucas pessoas, e nas quais essa história está muito bem concatenada, tanto do ponto de vista do juízo, dos juízes que vão ter que analisar isso, quanto do ponto de vista público, né? Do ponto de vista de nós que estamos acompanhando isso agora do lado de fora. Diego. Felipe, acho que uma coisa que é interessante dessa denúncia, embora, de fato, acho que tem poucas novidades factuais, né? Muitas coisas, talvez alguns depoimentos que não tinham sido tornados totalmente públicos, divulgados ainda, mas o cerne da coisa, os fatos estão aí. Mas o que me, né, lendo essa peça ontem, acho que chama atenção como que o esforço do PGR é de mostrar que nada era à toa, né? As falas do Bolsonaro, as lives, esses movimentos, o que só reforça a situação peculiar que a gente estava, que era uma tentativa de golpe em câmera lenta feita à luz do dia. Boa parte dela estava à luz do dia, né? Boa parte da mobilização, boa parte do esforço não só de minar as instituições, mas de encorajar as Forças Armadas a intervir, pressionar integrantes das Forças Armadas a intervir. Isso estava sendo feito, né, em parte, pelo menos, à luz do sol. E em algumas falas públicas do presidente Bolsonaro, você estava já colocando claramente o fim. O fim era: eu vou ficar no poder, ainda que eu perca as eleições. E eu acho que o que a denúncia faz, ao contar essa história, né, com essas evidências dos depoimentos, né, não só da delação e de outros depoimentos, mas de localização das pessoas em certos momentos, né, é mostrar como que isso não era à toa, essas falas públicas não eram acidentes, nem arroubos, né, eram parte de um plano, eram parte de um discurso que era alinhado, com material que era compartilhado entre pessoas dentro do grupo, fora do grupo, às vezes deliberadamente camuflado para não ser rastreável de volta diretamente ao grupo. E eu acho isso... Então, é uma história que, né, é de arrepiar se você fica pensando como que a gente chegou perto, né, de uma situação que poderia ter sido muito, muito mais grave. Diego, me permite só um parêntese nesse ponto. Sim, claro. Que é o esforço do Procurador-Geral da República, nesse caso, parece que não sei se você concorda com isso, de fazer uma narrativa para contrapor o argumento também, já usado pelo presidente Bolsonaro e seus aliados, de que golpe se dá com tanque na rua. Sem dúvida. Então, o golpe clássico é esse. De fato, o golpe clássico é esse. Mas significa que o que estava em curso não seria um golpe? Acho que a tentativa dele de descrever os fatos dessa forma, encadeados, Sim. A tentativa de mostrar, olha, o que estava em curso era, sim, uma tentativa que poderia chegar ao tanque na rua, mas... Poderia chegar no tanque na rua. Isso é interessante também, né? O fim estava claro. O fim era: vou ficar no poder, não importa o resultado das eleições. O que eu tenho que fazer para atingir esse fim? Né? E esse grupo se mobilizou de várias maneiras, com sucessivas ondas de tentativas e apostas diferentes de como viria aí a bala de prata, né? Para usar uma das expressões que eles usam em algum momento. Mas isso incluía desacreditar as urnas para mobilizar a população, mobilizar também as Forças Armadas, com base nisso, mobilizar a população para a população pressionar e mobilizar as Forças Armadas. Se tivesse havido a oferta do tanque na rua, ela teria sido aceita de bom grado e não teria sido também acidente, ela teria sido resultado de uma série de atos que estão descritos aí na inicial. E o que diz na petição, na verdade, na denúncia, é que não houve oferta, mas houve o pedido. Houve pedido, houve demanda. Não houve oferta, mas houve demanda. A demanda estava lá e não foi um arroubo, não foi
uma reunião que, né, o presidente e alguns de seus aliados mais exaltados falaram, putz, e se a gente, né, e se as Forças Armadas interviessem? Não foi isso, foi uma coisa que estava em pauta há muito tempo, estava em pauta semanas, no mínimo, né? No mínimo semanas ali, mais concretamente em 2022, isso estava na pauta. E eu destacaria também, nesse ponto, não é só a forma do golpe, né, mas o que caracteriza os atos executórios, que eu acho que também é um esforço da denúncia, né, de mostrar que não era um comportamento, né, a partir do qual você vê se o efeito foi produzido ou não. O tanque na rua seria o comportamento em si, que atrairia claramente a análise, né, mas o tanque na rua já seria, de certa forma, na leitura que eu fiz da inicial, se os militares interviessem, isso já seria a consumação do golpe, mas o crime, por punir a tentativa, já teria se consumado antes, né? Porque o que essas pessoas estavam fazendo era tentar, sistematicamente, utilizando o aparato do Estado, né? Utilizando vários frontes de maneira organizada, conseguir que as Forças Armadas interviessem. Diego, desculpa, eu acho que agora é importante isso ficar claro para quem está ouvindo a gente, o que você falou, né? Que é a lei, quando ela especifica o crime é definido como, qual é o crime? O crime é tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, ou tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. O tentar é o crime. Né? Esse é um tipo de crime específico em que a tentativa já é o próprio crime. E claro que, acho que talvez o Recondo perguntou para a gente sobre antecipações, da mesma maneira que teve um momento em que o brasileiro se tornou especialista em competência de justiça federal, ficou competente em teoria do domínio do fato, o brasileiro hoje, eu antecipo que o brasileiro se tornará um especialista em crime tentado, atos executórios, atos preparatórios. A mesa, o brasileiro médio, nos seus almoços de domingo, será capaz de discorrer longamente sobre a diferença entre crime tentado ou não. Tá bom que o Brasil já tem muito concurseiro, então já tem muita gente que talvez já tenha, de fato, estudado isso para fazer uma múltipla escolha, mas eu antecipo que essa será a grande discussão do Brasil em 2025. Então, do ponto de vista, né, da distinção entre atos preparatórios e atos de execução, o que o PGR está dizendo é que, do ponto de vista do Bolsonaro, como um presidente civil que precisava convencer, né, alguém como o general Freire Gomes a, de fato, entrar em cena com tanques, com a força, se fosse o caso, do ponto de vista do que ele podia fazer, ele fez. Então, do ponto de vista desse entorno do presidente, que não tinha a força das armas nas suas mãos, eles tentaram. Eles deram o melhor tiro que eles podiam e esse golpe não se consumou porque, para além da vontade deles, os chefes das Forças Armadas não entraram em cena. Então, acho que essa vai ser a distinção aí importante, né, entre ato preparatório, não entre tentativa e consumação, mas em que é o ato preparatório e o que são atos de execução. Acho que o ponto central da denúncia é mostrar que os atos de execução estavam acontecendo há muito tempo, de formas variadas, em sentidos diferentes, de forma organizada, mas estava acontecendo há muito tempo. Eu faço só uma vírgula antes de chamar a Juliana, que é o seguinte: repare que aí o presidente, nesta semana, a gente está gravando isso na sexta-feira, portanto, ontem, quinta-feira, ele disse como é que poderia ter dado um golpe? Só se fosse na Disney. Reparem que, pela denúncia, o 8 de janeiro é só mais um fato. O momento de o presidente apresentar a minuta de golpe, conforme delação do Mauro Cid e testemunho dos comandantes militares, já seria a consumação. O 8 de janeiro é um fato adicional. Mas, enfim, Juliana, queria te ouvir também sobre a denúncia e o que difere também um pouco essa denúncia. A gente estava começando a falar aqui antes de começarmos a gravar sobre mensalão também, né, Estados Unidos, etc. O que você chama para esse debate aqui? Oi, Felipe, Tomás, Diego. Acho que a primeira coisa que me chamou a atenção na denúncia, que está ali logo na página 6, é uma afirmação de que, num regime republicano, todos estão aptos a serem responsabilizados por condutas penalmente tipificadas. O presidente da República não foge a essa regra. Isso poderia ser uma afirmação retórica, né? Uma forma de iniciar ali aquela introdução à denúncia, em que a gravidade dos fatos vai ser enfatizada e a conexão entre esses
diferentes fatos, né? O argumento principal vai ser construído. Mas eu acho que no momento em que a gente está, essa afirmação vai além disso, né? Porque juridicamente ela vai no sentido exatamente contrário do que acabou de ser afirmado, né? 6 meses, 8 meses atrás, em julho do ano passado, pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Então é bem interessante porque no caso que foi julgado lá, o Trump versus Estados Unidos, né? A Corte ela afirmou que o presidente da República tem imunidade, né, criminal com relação a atos praticados sob a sua autoridade constitucional, né? E que há uma presunção de que todos os atos oficiais são legítimos e, nesse sentido, imunes, e que atos, para estarem fora disso, eles têm que ser manifestamente além da sua autoridade, né? Então, realmente existe uma presunção de que os atos do presidente estão abarcados sob essa imunidade criminal. Então, essa afirmação inicial do Paulo Gonet nessa denúncia, ela refuta completamente qualquer interpretação que fosse nesse sentido. Claro que a Constituição brasileira não é a Constituição dos Estados Unidos, mas mesmo naquele contexto, essa decisão da Suprema Corte, ela foi e é bastante controversa, né? E, enfim, em outros episódios da própria história americana, isso tinha sido refutado, por exemplo, naquela discussão toda do Nixon anterior. Mas, enfim, acho que isso me chama a atenção por conta desse momento histórico que a gente está vivendo, porque não é apenas uma afirmação assim, sem maiores consequências jurídicas, né? A outra coisa que me chama a atenção, lendo a denúncia, acho que são duas sombras nesse processo, né, que tem a ver com momentos recentes, talvez nem tão recentes, do Supremo. Uma é a do Mensalão e a outra é da Lava Jato, né? Com relação ao Mensalão, uma ausência aqui de um argumento me chama a atenção e reforça essa denúncia, como ela está sendo construída, que é a ausência daquela discussão, que foi uma discussão central na época do Mensalão, que era a discussão sobre o domínio do fato, né? Ou uma interpretação do que seria a teoria do domínio do fato, que levava a uma noção de que a posição hierárquica fundamentaria, né, o domínio do fato e logo provaria o envolvimento de certas lideranças, né, que era uma construção que foi muito criticada também, muito frágil, muito refutada, mas que sequer aparece aqui, o que talvez reforce a ideia de que, nesse caso, existem provas suficientes que tornam desnecessárias uma afirmação desse tipo, né, que tem que fazer uma construção muito indireta da relação entre as lideranças e os fatos que ocorreram, né? Então, nesse caso, como você acabou de lembrar, a gente tem não só as delações, mas também os testemunhos de chefes das Forças Armadas, no sentido de que houve, sim, um envolvimento direto do ex-presidente Bolsonaro. Então, acho que isso é bastante interessante. E com relação à sombra da Lava Jato, eu acho que ela permanece, ela percebe, é uma discussão que vai estar colocada ainda, que é a questão da atuação, assim, digamos, inquisitorial do magistrado em questão, ministro Alexandre de Moraes, né? Então, isso está sendo colocado com relação, nesse momento, muito forte à delação do Mauro Cid. Acho que é uma discussão que não vai terminar agora, né? Ela também é uma discussão que já vem de antes, né? Esses supostos excessos da condução do processo. E essa aí eu acho que ela está mais próxima. No Mensalão, me parece que o contraste seja muito grande, o que fala nesse sentido em favor da denúncia atual. Diego. Concordando com a Juliana, nesse caso, acho que tem muitos pontos na denúncia, né, que se conectam com geolocalização, depoimentos, né, que mostram o envolvimento direto do presidente Bolsonaro com vários dos fatos ali narrados, né? Essa sequência da minuta do que seria o decreto de declaração de um estado de defesa, sítio alucinado, primeiro bem geral, depois só no TSE, nas idas e vindas dele, tentando conseguir apoio, fazendo ajustes nessa minuta, acho que o envolvimento me parece, está bastante sustentado nessa denúncia. O que não quer dizer que não possa haver outras divergências, né? Por exemplo, sobre qual, do ponto de vista jurídico, qual a natureza do papel do Bolsonaro. Ele era uma liderança para os fins da legislação aplicável? Ele era um de outros líderes? Eu acho que tem espaço para alguma discussão que me parece que
a denúncia vai enfrentar em algum momento. Mas isso, eu acho que é importante que a gente tenha dimensões diferentes do que está em jogo, né? Você pode achar que teve um papel de destaque, mas não era o único, e você pode achar que teve um papel que talvez não seja tão decisivo quanto se pensa. Imagino que a defesa vai por essa linha também, mas isso é diferente de dizer que ele não sabia o que estava acontecendo, que ele não acompanhou várias ilegalidades sendo planejadas, gestadas, teve chance de tentar impedir que algumas coisas fossem levadas adiante e não fez. Então, eu acho que, né, às vezes a discussão fica muito binária, né? Ou a pessoa era, ou claramente, né, em todos os atos, em todas as coisas, era quem estava acompanhando tudo momento a momento, ou então ele não tinha nada a ver com a história. Eu acho que, me parece que a denúncia já ancora a discussão, no mínimo ela faz isso, ela já ancora a discussão numa discussão de qual é a relação do Bolsonaro com outras pessoas que tinham destaque também nessa organização, o que é bem Diego, diferente. Diga lá. desculpe, cortei você, mas como o presidente é o comandante-chefe das Forças Armadas e o pedido foi feito aos comandantes das forças, eu acho difícil tirar ele desta posição. Por mais que a gente pode pensar, e eu e o Weber, que escreveu o livro O Tribunal, sobre esse momento, inclusive, a gente já tinha ouvido do alto comando das Forças Armadas que o Braga Neto era um operador disso. Mas o Braga Neto não era um militar nem da ativa e não era o comandante-chefe das Forças Armadas, como é o Bolsonaro. Então é difícil tirá-lo dessa condição. E como a Juliana mencionou, não precisa nem de domínio do fato necessariamente, mas quando os comandantes dizem que foi o presidente quem apresentou a minuta, eu acho difícil que haja argumento suficiente, e nem digo para convencer os ministros do Supremo, mas para tirá-lo realmente dessa posição de comando sobre esse processo. Eu vou Afora os encontros serem no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Mas eu acho, e novamente, isso é uma distinção muito, muito, assim, quase uma filigrana comparado ao que está em jogo na denúncia. Claro. Mas uma coisa é ele ser o líder, uma coisa é ele ser um dos cabeças de uma organização que foi montada. Acho que é difícil ter alguém acima, né, dele nessa posição. Mas a denúncia aposta nessa narrativa de uma pirâmide que tem um topo, que é o presidente Bolsonaro. Eu acho que isso e tem uma tipificação diferente, né, no caso dele, né? Ele é apontado não do ponto de vista apenas político, informal como líder. Isso tem uma tipificação diferente nos termos da legislação. Então, só dizendo que dá para discutir essas coisas, eu acho, e ainda assim tem outras coisas, se me permite adicionar, até a mesma discussão que houve já na condenação dos envolvidos no 8 de janeiro, né, de tentativa, execução, etc., uma repetição de crimes, a tese que foi levantada pelo ministro André Mendonça e acho que pelo ministro Barroso também, acho que isso vai aparecer novamente, e aqui o fato de o presidente também ser denunciado pela destruição do patrimônio público, né? Então, acho que essas discussões, que não são centrais, como você bem disse, acho que podem aparecer. Diego, posso chamar o outro ponto para a gente continuar discutindo, que é um pouco o olhar para frente, né? Nós vamos ter o julgamento também, como nós mencionamos aqui no último episódio, na turma. O julgamento, isso já difere, inclusive, do julgamento do mensalão, né? Porque foi no plenário, e nós temos uma turma que já nos indica um pouco do resultado, né, desse processo. A turma é composta por Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Então, dificilmente a gente vai ter uma objeção, como houve, por exemplo, no julgamento do Mensalão ou da Lava Jato. Então, é possível que a gente tenha discussões laterais, mas uma maioria, se não unanimidade, muito provavelmente a unanimidade, no central dessa denúncia. Agora, a turma, como a gente conversava antes, e o Tomás mencionou, e eu chamo você, Tomás, para falar sobre isso, as sessões de turma passaram a ser transmitidas ao vivo. Antes da pandemia, para que eu, repórter, fosse acompanhar a turma, eu tinha que ir para lá fisicamente, e havia momentos até que a segurança impedia que a gente gravasse o áudio, e a gente não pode filmar a turma. Mas agora ela é transmitida ao vivo, que já dá uma transparência para esse processo. Mas, Tomás,
vai ficar uma reclamação ou uma percepção de que pela seriedade, pelo alcance, pelo tamanho dessa denúncia, impacto político dessa denúncia, que ela devesse ser no plenário, ser julgada no plenário. Tem um ponto que eu já faço a objeção e te chamo, que é, julgar no plenário faz com que esse processo se arraste por muito tempo. Por muito tempo. Alguém pode pedir vista, e isso pode atrasar o julgamento, e veja, atrasar não significa permitir que se atropele, mas pode haver cálculo político estratégico, o que dificilmente ocorrerá nesta turma, neste caso. Então, por isso que mesmo a gente vendo algumas pessoas mencionando, tem ministro que está reclamando que vai ser no plenário. Primeiro, a gente não sabe quem é esse ministro. A gente pode até supor, mas a gente não sabe quem é. Mas, estrategicamente para o tribunal, do ponto de vista de imagem, de agenda, etc., colocar isso no plenário é travar o tribunal, como travou o tribunal durante o julgamento do mensalão. Mas eu queria ouvir você, Tomás, sobre isso. Julgar Jair Bolsonaro na turma, e essas denúncias todas na turma. O que te parece isso? Como é que se defende isso? E um detalhe a mais, desculpe, Tomás, não temos mais a figura do revisor, como nós tínhamos no julgamento do mensalão, que o revisor era o ministro Lewandowski. Na turma não tem revisor, portanto vai ser a voz, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, e os demais julgando normalmente, sem revisão. Enfim, tem várias coisas aí, né? A primeira coisa, inclusive, que elas caminham juntas, né? Não tem... É na turma, não é no plenário, não tem revisor na turma, né? Então, as duas coisas navegam juntas. Como é na turma, não tem revisor. Um dos argumentos sobre a ausência do revisor é que, antigamente, os processos, eles eram, não tão antigamente assim, né? Os autos dos processos, eles eram físicos. Então, o relator recebia aquilo, ficava com aquilo por muito tempo, analisava os documentos com atenção, e os outros juízes não tinham acesso àquilo, né? Então, a ideia de um revisor seria ter um segundo juiz que tivesse a responsabilidade, se comprometesse a olhar aqueles documentos todos com atenção, especialmente em ações criminais. Isso é particularmente importante, dada a seriedade, né, o bem e liberdade da pessoa estar em juízo. Claro que aquela coisa, a gente pode confiar no relator, não é uma questão de desconto, mas que seria mais prudente você ter duas pessoas olhando. Com o processo eletrônico, hoje em dia todo mundo pode olhar, né? Então, uma das primeiras coisas é essa. Então, ficaria só meio que uma responsabilidade, quase, colocar né, essa competência específica para uma pessoa que tem a função específica de rever no seu título e tal. Mas, na prática, qualquer ministro revisor, no sentido, né? Está ali com acesso aos autos e pode assumir a função de rever tudo que foi afirmado pelo relator. Espera-se, inclusive, que eles, fazendo bem o seu serviço, todos eles façam isso num processo como esse, ainda por cima, né? Então, acho que a primeira coisa é essa. Agora, realmente, eu acho que tem duas coisas diferentes. Você já falou de uma delas, né? Quando a gente fala por que no plenário, por que na turma? Antigamente, parte disso tinha a ver com visibilidade, tinha a ver com o plenário, todo mundo vê, está na TV Justiça, transmite-se, né? Qualquer pessoa que liga, vários dos canais retransmitem quando o julgamento é importante. Você liga o canal, diversos canais de notícias, eles estão basicamente transmitindo a mesma coisa que a TV Justiça transmitindo. Isso não existia na turma, não era transmitido. Então parecia meio que um lugar, uma caixa preta, um lugar escondido que só tinha acesso quem fosse lá e tomasse nota em papel, assim por diante. Isso não é mais verdade. Então a gente vai ver, eu imagino que a gente vai ver, quando o julgamento acontecer, a gente vai ver os julgamentos da turma sendo transmitidos na TV, não só na TV Justiça, mas em diversas TVs, da mesma maneira que a gente viu os outros julgamentos do Supremo no plenário. A única diferença é que, em vez de 11 pessoas sentadas ali, vão ter 5. A gente pode achar, qual que é o problema de ter 5? Né? Não são todos. Você pode imaginar que, poxa, será que, eventualmente, se fossem outros 5, o julgamento seria outro? Será que se fosse 11, teria uma maioria? Esse tipo de coisa que se discute, mas, assim, essa é a competência. Inúmeras pessoas são julgadas pelo Supremo, ou têm seus recursos julgados pelo Supremo nas turmas. O Supremo decidiu que a competência da turma para ações penais, em diversos casos, salvo, e daí tem uma lista de pessoas que ainda estão no plenário. A gente até falou sobre isso quando eu mencionei da Lava Jato, né? O presidente da República, as pessoas na linha sucessória, o presidente da Câmara, o presidente do Senado ainda são julgados no plenário. A gente poderia até discutir se faz sentido essa diferença. Não deveria ser, então, todo mundo na turma, mas, enfim. Essa é a realidade que a gente tem hoje. Poderia mudar o regimento, poderia voltar a ser tudo no plenário, poderia poderia passar a ser tudo na turma, poderia dizer que no caso de um crime como esse, crime de tentativa de golpe de Estado, tem que ser no plenário. Tem diversas
hipóteses. A questão é que a gente julga de acordo com a regra que existe. A regra que existe é essa, né? Não vou ficar mudando. Nesse caso é muito importante. Não tem O muito fogo, né, porquê. Tomás? O fogo é que a gente fala sempre de regra e eles adequam a regra conforme circunstâncias. Se eles quisessem, eles levavam para a turma. Se eles quisessem, eles levaram para o E o plenário. fogo é o seguinte, Até isso foi desculpe, muito para o plenário. discutido para o plenário. Isso foi muito discutido durante a Lava Jato, né? Porque às vezes o ministro Fachin às vezes levava algumas ações para o plenário, algumas decisões para o plenário, A algumas decisão do não. Lula, a decisão sobre Lula, a anulação da sobre condenação do Lula começou na nossa turma e foi para o condenação. plenário. Exatamente. Então, essas discussões existiram na época, mas o que ficou muito firmado na época era o poder do relator. No final das contas, eles meio que decidiram com o relator Alexandre de Moraes. Se ele quisesse levar, sob o argumento de sua repercussão, sua importância, seja nacional, seja em termos da jurisprudência do Supremo, né? É um caso em que é importante o Supremo como um todo falar sobre sua interpretação, sobre certas questões, poderia levar. Não, como a gente disse, não tem nenhum indicador que seja isso. Seja porque eu acho que ele não quer, a interpretação dele é que a competência da turma vai ser na turma mesmo, seja porque, como você disse, necessariamente o processo se torna mais lento, né? Não tem como. E ocupa o plenário, que já tem as suas competências e só ele pode julgar certas coisas. Então a gente para a capacidade do plenário, a gente ficar julgando casos importantes, tem julgados pelo plenário, que são de fato competência do plenário, mas além disso, mesmo, você falou, alguém pede vista e tal, mesmo sem que se faça isso, só o fato de você ter 5 pessoas votando, ou você ter 11, você já aumentou. A não ser que cada um daqueles ministros vai simplesmente falar siga o relator, mas não é o caso. Sabemos que não ocorrerá. É mais um caso como esse, né? A gente imagina que mesmo que seja para seguir o relator, qualquer ministro ali vai fazer no mínimo o seu discurso de defesa da democracia, da seriedade do que está acontecendo, a importância da responsabilidade de pessoas por fato gravíssimo. Então, mesmo que seja para acompanhar, a gente já imagina que isso vai se alongar nesse tipo de comportamento. E na prática, não é que isso necessariamente, isso é um problema, leva para o desenvolvimento do processo. Inclusive, é por isso que colocaram na turma. A decisão de colocar esse processo na turma, sem saber veio o nome depois da do capa, mensalão. Veio porque não queria se ocupar o plenário com isso, gostaria que esse processo corresse de maneira mais célere, né? Inclusive, ir de maneira célere, se for para inocentar uma pessoa, é até positivo, né? Se fosse a pessoa tem um resultado final de maneira mais célere. Agora, isso é algo que está dado hoje em dia, e o que a gente não vai ver com isso? Né? O que as pessoas talvez possam falar? Alguns vão participar. Que ministros são esses? Eu acho que chama essa atenção, isso é aleatório, em certa medida, tem um elemento de sorte, azar, nisso nós não veremos os 2 ministros nomeados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro participando desse julgamento na turma, né? Isso, André Mendonça e Cássio Nunes Marques não participarão desse julgamento. O que não significa, ninguém está dizendo, eu não sei como eles se comportariam. Até, especialmente, particularmente o caso do Cássio Nunes Marques, a gente viu em diversos momentos ele às vezes ficando sozinho, de maneira impopular dentro do próprio tribunal, votando em desfavor, digamos assim, né, de punir pessoas que estavam atacando o próprio tribunal. A gente chegou a ver esse tipo de comportamento. Então, pode ser que ele, de novo, tivesse esse tipo de comportamento no caso do Bolsonaro. Como ele não vai participar, nós não saberemos, né? Nem o Bolsonaro talvez fique sabendo disso, nem os historiadores do futuro, os analistas de comportamento do Supremo, talvez gostariam de saber. Nossa, seria ótimo saber como se comportou. Para quem estuda comportamento judicial e nomeação, a pessoa talvez esteja chateada, pensando, poxa, que pena que eu não vou ter esse dado para minha pesquisa, como que esses ministros se comportaram, todos os 11, só 5 atrapalham o artigo que eu vou escrever. Isso até pode ser verdade, mas, de fato, para legitimidade de julgamento, isso não é uma questão. Para legitimidade, assim, jurídica, técnica, procedimental dela. Agora, isso não significa que não seja um problema de percepção pública. Claro que, por exemplo, se você vê um ministro como André Mendonça votando pela condenação, isso é um tipo de argumento que as pessoas usariam para falar, olha só, mesmo o ministro nomeado pelo presidente não teve outra opção senão condenar. Isso é algo que traz legitimidade, às vezes, pública, de percepção histórica, para um julgamento como esse. A gente não vai ter esse dado. Poderia, caso isso acontecesse, ser algo positivo, mas, enfim, o procedimento que nós temos hoje é esse. A única coisa que eu ia mencionar, que a gente não precisa discutir agora, a discussão que eu acho que vai aparecer também, em algum momento, é por que esse caso está sendo julgado no Supremo.
Então, mas porque a competência... Não, eu sei que isso já passou, o Supremo tem julgado, mas é só porque, como tem a discussão, por que na turma, por que no plenário, por que não, como a gente disse, a competência do plenário tem a ver com o presidente da República e pessoas na linha sucessória. Temos o Jair Bolsonaro nesse processo. Ah, tá bom, mas ele não é presidente da República, ele é ex-presidente da República. Então a gente vai ter que saber, então, quem... Então não é... Ser ex não significa. Então por que está na turma? Poderia dizer, porque existem um comandante do Exército, nesse caso, que também é ex-comandante da Marinha, no caso, né? Mas, enfim, ex-comandante de força militar, nesse caso. Então, é isso, mas ele é esse também. Então, só para dizer que essa questão está relacionada com a outra, que é em que medida o seu cargo ou o seu ex-cargo, o cargo que você tinha na época em que você cometeu, isso é uma questão, de novo, de jurisprudência do tribunal sobre como que funciona a competência por prerrogativa de foro de função, quanto você está no cargo na época, não está mais no cargo, afeta quem julga, quem não julga. Isso é puramente uma questão interna. Mas só para dizer que, tecnicamente, do ponto de vista de competência, a questão que se coloca a turma ao plenário, ela também está relacionada, de alguma maneira, com a pergunta mais geral de por que esse caso no Supremo. Eu lembro que o Mensalão começou com essa divergência entre o ministro Lewandowski e o ministro Joaquim. O Supremo decidiu, naquele caso específico, no recebimento da denúncia, que ia manter os casos que tivessem conexão no Supremo. Aqui a gente já não vê, vocês mencionaram isso antes da gente começar a gravar, não tem nenhum esforço na denúncia para justificar o foro no Supremo. Diego? Não tem a menor dúvida de que o Supremo vai manter esse caso no Supremo, né? Claro. A questão não é porque isso é certo do ponto de vista prático, que do ponto de vista jurídico é irrelevante, até para a questão que o Tomás mencionou, a relação, se a turma plenária tem a ver com isso, mas de maneira mais geral, tem que justificar qual o fundamento para estar lá. E não é porque tem vários fundamentos possíveis que você não precisa dizer qual é. Esse é um problema gerado por você ter tantos inquéritos no tribunal que estão lá por fundamentos diferentes, né? Alguns estão pelo entendimento original do inquérito das fake news, que é a ampliação do artigo do regimento, que se o crime é praticado na sede do tribunal ou crimes virtuais contra ministros, a competência é para investigar é do Supremo, e daí você extrai que é para julgar também. Tem uns saltos aí, já falamos sobre isso, mas isso é uma coisa. Outra coisa é o 8 de janeiro, em que muitos denunciados foram julgados pelo Supremo com o argumento de que havia alguns deputados envolvidos na incitação, envolvidos naquele movimento, que tinham foro no Supremo. Então, esses deputados, como era uma conexão ali de condutas de fatos, isso atraía. Não é porque você tem vários chapéus que você não tem que dizer qual chapéu você está usando. Eu acho que o Supremo faria bem em esclarecer qual que é o fundamento, se é inquérito das fake news, aquele entendimento, se é conexão com quem tem foro, ou se é um entendimento que não está formalizado ainda, mas que está em transformação no tribunal, sobre o alcance do foro prerrogativo de função, quando a pessoa não está mais no cargo, mas os fatos foram praticados quando ela estava no cargo. Tem um caso pendente de julgamento no tribunal, um HC, em que já tem maioria formada para adotar esse entendimento, né, de que, por exemplo, o Bolsonaro era presidente naquela época, com os fatos narrados, logo hoje a competência permaneceria sendo do Supremo. Mas formalmente esse julgamento não acabou ainda. Inclusive, pelo que eu vi aqui, acabou de ser devolvida uma vista do ministro Nunes Marques, exatamente nesse caso. Já tem maioria, mas o caso não acabou ainda e deve voltar a ser julgado nas próximas semanas. Então, fica só esse ponto com relação a uma pergunta que eu acho que precisa ser respondida. Qual o fundamento? Pronto. Bom, gente, obrigado por mais esse episódio. A gente volta, vou fazer uma surpresa aqui para vocês, em 2 semanas, por motivo de férias. Voltamos na semana pós-carnaval, ou se alguma coisa de muito extraordinária acontecer e me tirarem das férias. Obrigado mais uma vez. A gente tem outras tantas coisas ainda para discutir sobre esse assunto. A gente certamente vai passar o ano debatendo. Ainda teremos, possivelmente, o arquivamento das denúncias ou dos casos de joias e cartão de vacinas. Também vamos discutir esse assunto. E, claro, ali para março, vamos ter recebimento da denúncia, março ou abril. E aí, vamos ver se a gente faz algumas edições especiais. Gente, obrigado e até a próxima. Obrigado.